Nossa aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com divisão de números racionais. Vocês vão ver que não é tão complexo que nem como a gente trabalha com multiplicação. As divisões com números racionais também é fácil, tá? Então, o nosso tema hoje é divisão com números racionais. Bom, se vocês acabaram de falar para a professora Sandra que multiplicar foi fácil, dividir também não vai ser difícil. Por quê? Se vocês voltarem lá no passado, vocês vão lembrar que a conta de divisão, de divisão de frações, ela é uma operação que, na mente, ela não existe a divisão, e sim a multiplicação. Vou explicar por quê. Peguei um bolo, já que é o Iago que está aí conversando comigo, peguei esse bolo e dividi para mim e para o Iago. Dividi para duas pessoas, certo? Eu e ele. O João e o Joaquim escutaram que ele vinha na minha casa comer uma nega maluca e resolveram vir também. O que eu tive que fazer com esse bolo? Agora, em vez de eu e o Iago comer cada uma metade, eu e o Iago vamos ter que pegar cada um, pegar o seu pedaço e repartir mais uma vez. Para ficar o quê? Um pedaço para mim, um pedaço para o Iago, um pedaço para o Joaquim, um pedaço para o João. O que aconteceu com a quantidade de pedaços? Foi dividida em maior quantidade. Foi dividida em maior quantidade. Quando eu faço divisão de frações, na verdade, a quantidade de pedaços aumenta, porque eu reparto o que já está repartido. Pensa, eu tinha 2 pedaços e virou 4. Que operação faz o 2 virar 4? Multiplicação. Multiplicação. Então, quando eu divido frações, eu não uso a operação de divisão, eu uso a operação de multiplicação. Agora, prestem bem atenção na frase que eu vou usar para vocês. Eu uso a operação de multiplicação porque aumenta a quantidade de pedaços. Porém, professora, se é divisão, por que eu multiplico? Eu multiplico porque aumenta a quantidade de pedaços. Mas, na verdade, eu dividi. O que muda é o tamanho do pedaço. Olha só, eu e o Iago íamos comer metade de uma torta, metade de um bolo. A partir do momento que vocês chegaram, o nosso pedaço diminuiu. Então, a divisão, ela existe, porque diminui o pedaço que tu vai comer. Mas a operação que determina quantos pedaços eu vou ter na torta é a multiplicação. Porque quando eu divido frações, diminui a quantidade, aumenta a quantidade de pedaços, diminui o tamanho do pedaço. Sentiram a situação? Então, olha só. Quando eu vou dividir frações, então vamos lá. Eu vou trabalhar com números racionais, certo? Como eu vou trabalhar com números racionais, eu vou ter que trabalhar com fração ou eu vou trabalhar com números decimais. A mesma coisa que a gente fez ontem. Ou eu vou trabalhar com um ou eu vou trabalhar com o outro. Números decimais. A regra para trabalhar com a fração é muito simples. Eu volto às regras iniciais da multiplicação. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar e vou partir de novo para as regras da multiplicação. Então, quando eu vou dividir fração, primeira regra para dividir fração, primeira regra, copia a primeira fração, já vou trocar a cor para muito claro, tá? Copia a primeira fração, depois que eu copiei a primeira fração, inverte a operação para multiplicação, porque vocês acabaram de ver que o 2 virou 4 porque eu multipliquei, em vez de dividir, e inverte a segunda fração. Professora, por que eu preciso inverter a segunda fração? Porque eu inverti a operação. A operação era divisão. Se eu mudei a operação, o segundo termo precisa fazer também uma mudança, uma inversão. Então, olha o que vai acontecer nessa situação.
Na verdade, tu vai voltar a operar com multiplicação. Vou colocar sem sinais, tá? Por exemplo, eu vou ter 3 quintos dividido por 2/8. Tá aí a operação de divisão. Só que eu tenho que lembrar que quando eu opero com divisão, a divisão se torna uma multiplicação. Porque eu vou diminuir o tamanho dos pedaços e aumentar a quantidade de pedaços. O que eu vou fazer? A regra está lá em cima. Copia a primeira fração, 3/5. Inverte o sinal de divisão para um sinal de multiplicação. Então, quer dizer que eu não vou dividir, eu vou multiplicar. Só que como eu mudei a operação, eu preciso mudar a posição das frações. Por isso que tinha exercícios onde que pedia para fazer a fração inversa. Porque eu estou invertendo na divisão essa fração. Então, em vez de ficar 2/8, fica 8/2. Inverti. Agora, voltamos à operação que nós aprendemos ontem. O de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Então, vamos lá. 3 vezes 8, 24. E 2 vezes 5, 10. Professora Sandra, posso aplicar aqui os casos de simplificação? Pode. Poderia simplificar antes de operar. Aqui, se eu for simplificar agora, eu vou usar a tabuada do 2, que vai dar 12/5. Se eu quisesse fazer isso antes, eu podia fazer lá, cortar o 8 com o 2, que daria 4 e fazer direto essa operação. Então, na verdade, você aplica essa regra de conversão e depois que você aplicou a regra de conversão, o que vai acontecer? Você vai efetuar a multiplicação normalmente, igual que a gente aprendeu ontem, sem problema nenhum. Vamos ver outro exemplo aqui. Sabem que o prof não está botando os sinais porque não dá para botar um parênteses extenso, né? Mas daí a gente também, se tiver positivo e negativo, regra os sinais. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes ficam negativo. Digamos que eu tenho uma operação assim. 6/15, um exemplo. Deixa eu botar aqui. Dividido por 12 e aqui embaixo 20. É uma divisão. Então, eu tenho que lembrar que na divisão, copio o primeiro termo, que seria o 6/15, passa a operação de divisão para multiplicação e inverte a segunda fração. Para inverter a segunda fração, o que vai acontecer? O 20 vai para cima e o 12 vai para baixo. Como eu estou multiplicando, automaticamente os números que eu vou usar para multiplicar são números grandes, certo? Estou multiplicando fatores grandes. Então, a gente aprendeu ontem que quando eu multiplico com fatores grandes, eu posso, antes de multiplicar, dividir. Quem eu posso simplificar com quem ali? 6 com 12. Então, eu posso cortar o 6 com 12 em que tabuada? No tabuada do 6. Tabuada do 6. Aqui ficou 1 e aqui ficou 2. O 20 com 15, posso cortar? Pode. Com que tabuada? Sim. Tabuada do 5. Sim. Quanto fica em cima? 4, 4. 3, Embaixo 3. Alguém ainda eu posso cortar? O 4 e o 2. Posso cortar o 4 com o 2 na tabuada do 2. Do 2. Então aqui ficou 1 e aqui ficou 2. Resumo de história. Quem sobrou em cima? 2 sobre 2, 3. porque 1 vezes 2 é 2. E quem sobrou embaixo? O 3. 3. Tá feita a divisão. Então, assim, ó, na verdade, eu não vou dividir. Eu vou fazer o que a gente já fez ontem. Eu vou operar com a multiplicação. Só que eu tenho que lembrar que antes de operar com a multiplicação, a segunda fração precisa mudar de posição. Tranquilo?
Então, na verdade, a gente voltou ao tema estudado de ontem. Estamos trabalhando com o mesmo embasamento, com a mesma teoria, só que nessa teoria aí, o que a gente está fazendo é simplesmente transformando uma divisão em uma multiplicação. E para fazer ajuda o outro. Hã? Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Isso mesmo. Multiplicação ajuda a divisão. Voltamos a estaca zero. Como dizer que voltamos a trabalhar o que a gente aprendeu ontem. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar... Aqui tá entendido? Posso ir adiante? Então, agora a gente vai trabalhar com os números decimais. Galera, os números decimais a gente tem que voltar aquelas regras lá do 5º ano e lá do 6º ano. Para operar com números decimais, a primeira regra é que as casas decimais sejam a mesma. Ponto. Igualei as casas decimais, corto a minha vírgula e opero a divisão. Eu posso ter vários tipos de operações com números decimais. Eu posso pegar uma conta que gera um número decimal, mas como a gente está trabalhando com números racionais, automaticamente as nossas operações, elas vão vir na forma de decimal. Então, a regra para números decimais é bem simples. Primeira coisa que precisa acontecer, tá? As casas decimais devem conter a mesma quantidade. Caso não contenham a mesma quantidade, eu simplesmente vou fazer o quê? Vou igualar essas casas decimais antes de iniciar a vírgula com zero. Então, ó, antes de iniciar a conta, não a vírgula, né? Sabe o que eu falei? Antes de iniciar a conta. Então, eu tenho que ter bem claro isso aqui, ó. Antes de eu iniciar a conta, tá? Antes de iniciar a conta, devo igualar as casas colocando zero. Igualei as casas decimais, próximo passo. Cancela a vírgula e divide. Prof, acho que esse CSN célula Já vou não arrumar existe. aqui. Já vou arrumar, peraí. Cancela a vírgula e divide. Tranquilo. Vai fazer uma conta normal. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar aqui uma situação. Supomos que eu tenha 25... Opa! 25, muitas vírgulas, viu? Deixar pro... Aqui. 25 negativo, vírgula 8, dividido por 0,7. Tá aí a conta. Não, peraí. Deixa eu botar um número aqui. 25,82 dividido por 0,7 positivo. Quantas casas decimais no primeiro T? Duas. Quantas casas nessa? Uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui Igualar. atrás. Vou colocar um zero aqui atrás para ficar 2 e 2, tá vendo? Igualei as casas decimais, cancela a vírgula. Esse zero se torna desnecessário. Que números eu tenho para dividir agora? 25, 2.582 dividido por 70. 2.582 dividido por 70. Eu vou tentar montar essa conta por aqui, tá? Bem complicado, mas nós vamos tentar. Quantos 70 cabe no 25? Não dá. Então, eu tenho que pensar quantos 70 cabe no 2.522, correto? No 2.522 vai caber 3,70, que vai dar 210. Certo? Então, vai caber 3. Se eu subtrair aqui o 210 do 3 lá, vai dar 8. E 5 tirar 1 vai dar 4. Sobra 48. Depois a reestrutura a conta. Vai sobrar 48, daí eu vou baixar o número 2. Quantos 70 vai caber? Vai caber 6. Porque 6 vezes 8, 6 vezes 7 é 42. E se fosse 7 não dá, porque ia passar, porque ia ficar 49. Então fica 420, certo? Vamos subtrair aqui. Vai sobrar 2, vai sobrar 6.
Agora a conta volta a ser decimal. Já vou fazer, tá? Coloca a vírgula aqui 0. e acrescenta um 0. Quantos 7 vai caber no 620? 8. 8, porque 8 vezes 7 é 56. Sim. E se fosse 9 já dava 63 e ia passar. Vou botar o 8 aqui, vou deixar o espacinho da vírgula que eu não botei ainda, que é em outro sistemazinho. Então, eu subtraindo aqui, vai ficar 0 6. e isso vai ficar 6, 60. Como eu já botei uma vírgula lá, eu posso colocar mais um 0 aqui. Agora, quantos 70 cabem aqui? 8. 8 vezes 7 é 56. 8, mais um 8. Vamos lá. Mais um 8 cabe aqui. Eu vou fazer menos 560. Professora Sandra, essa 40. conta aí, ela não vai ser infinita? Aqui vai sobrar 40, né? Galera, como eu escolhi o número 7, sei lá porque que eu botei 7 ali, dificilmente as contas com 7 dão contas exatas, tá? Normalmente as contas com 7 são contas infinitas. Mas, matematicamente falando, é isso aqui que vocês vão ter que fazer. Vocês vão igualar as casas decimais. Quando vocês igualam essas casas decimais, vocês ficam com um número inteiro e vocês operam essa divisão normalmente. Sendo que lá no final, vocês vão ser obrigados a acrescentar a vírgula e esse número que deixou de ser decimal no início, volta a ser decimal. Tá? Aqui é uma conta que não ia ter fim, porque eu ia botar o 0, aí o 7 Não, ia aí, dar acho que ia ter fim, só que ia ficar bem grande. bem extensa, né? Aí ia voltar É. a ser 80. Normalmente a gente divide até umas 3 casas decimais. Se não deu exato, para na terceira. Aqui eu parei porque acabou meu quadro. Mas lá na apostila isso não vai... Professora, Oi. faz como eu faço, pega e bota uma setinha pro lado e adiciona E a conta ali e continua, vai né? fazendo. Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Negativo com positivo dá negativo. E a resposta é 36,88. A gente pode dizer que isso é um valor aproximado, tá? Se quiser pode botar 3 pontinhos aqui, porque ela é uma conta infinita. Ok? Ah, já achei o resultado. Achou, João? Quanto que deu? 36,88, 57, 14, 28, 57, 14, 29. Ficou infinito, não ficou? Acabou a Não. conta? Acabou o espaço da tua calculadora? Não a Não. conta. Tá? Não acabou o espaço da calculadora. Não? Mas ela é bem Não, extensa, é né? esse. É. Aham. Só que assim, ó, no caso que a gente vai trabalhar, no máximo 3 casas após a vírgula. Não deu exata para a conta. Uhum. Tá? Então, assim, alguém já printa essa tela aí para mim, por favor? Então, assim, ó, quando a gente trabalha com os números racionais, eu vou ter esses 2 tipos de divisões. Ou a divisão com fração, que vira uma multiplicação, automaticamente virando uma multiplicação eu opero igual eu fiz ontem, ou uma divisão com números decimais, onde a regra é simples. Você precisa igualar as casas decimais colocando 0, esquece as vírgulas, divide o número como se fosse um valor inteiro, que automaticamente depois ele vai aparecer a vírgula quando eu precisar completar. Pode acontecer de uma conta dessa dar exata? Pode, sem problema nenhum. Pode acontecer de dar exata, mesmo igualando as casas decimais. Tá? Galera, entendido aqui? Uhum. Isso é um processo que vocês fazem com muita frequência. Vou limpar a tela e nós vamos conversar então um pouquinho, caso aconteça de aparecer frações em números decimais. Bem provável de aparecer. Vai aparecer, né? Que a professora diz assim, pode ser, mas aparece. Pode ser, significa que vai acontecer. Então, por que vai acontecer, Iago? Porque o nosso tema que trabalha em números racionais trabalha esses 2 números. Fração com números decimais. Opa! Uhum. Deixa eu pôr fração com números decimais. Vai aparecer os 2 juntos, sim. Porque nós estamos operando com números racionais. E os números racionais nada mais é do que a junção desses 2 aqui. Vai acontecer. Se isso acontecer, vamos botar aqui. Digamos que a fração seja
5... Até me assustei com a cor que eu botei ali. 5 oitavos. Eu não vou botar sinais, depois já coloco os tracinhos. Dividido por um número negativo, que é 2,5. Ah, Botar professor, assim. deixou a conta triste. Ai, eu mudo a cor. Eu também me assustei com a cor que eu botei. Era pra ser essa. Ó. Não, é os 2 pontos e o parênteses. Ah, os É 2 pontos verdade. e parênteses. O que é que eu faço quando aparece 2 pontos? Então, apareceu o número decimal. Qual a dica disso daqui? Transforma o decimal em fração. Transforma o decimal em fração. Muito bem. É mais vocês estão simples. craque. É muito mais simples, porque se eu transformar o decimal em fração, eu não preciso igualar com as decimais, eu não preciso fazer nada. A partir do momento que eu transformei o decimal em fração, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 5 oitavos E 25 sobre 10. dividido 25 por por 25 10. sobre 10. Oh, meu Só que eu Deus. tenho que me lembrar, presta atenção, isso é uma divisão. Tem que inverter. Então eu não opero com É, divisão. então, Eu vou 5 repetir o sobre 25 8. oitavo. Divisão vira Divisão. multiplicação. O 10 vai para cima e o 25 E o para baixo. 23. Pronto. Reverti a situação. Posso resolver. Dicas para a resolução da maneira mais fácil possível. Simplifica. Em vez de eu multiplicar, eu já posso direto fazer as simplificações. Que daí a minha conta se torna bem pequena, né? Uhum. Aham. Quem eu 5 posso por cortar 20. com quem aqui? 5 por 25. 5, 25. Meu, tá vendo quando a gente começa a trabalhar com isso como se torna fácil, ó? Eu vou cortar o 5 A com gente o prefere 25. fazer 1 Aqui e fica 5. 1 e aqui fica 5. Ai, que 5, Uhum. lindo. Vou cortar quem com quem agora? Agora é o 10 com 5. 10 com 8. O 10 com o 8. Quanto sobra em cima? 5, E embaixo. 4, E agora o que vai acontecer aí? 5, 5. 5 e 5. Eu posso cortar. Opa, 5, 5. não quer ficar. Vou bater. Eu posso cortar o 5 com o 5. Vai dar 1 e vai dar 1. E agora eu finalizei minha conta, porque eu não tenho mais o que cortar. Em cima sobre sobrou 1 e embaixo sobrou 4. 4. O resultado dessa divisão é 1/4. Eu já falei para vocês que eu tô ficando... Negativo ou positivo? Vamos lá, então. Eu já falei para vocês que eu tô ficando mal acostumada, né? Quando eu voltar para a sala de aula, vocês vão ter que achar canetão para mim de tudo quanto é cores. Que a única coisa legal dessa aula de Zoom é que eu tenho canetões de tudo quanto é cores. Essa é a coisa mais divertida. É, não gasta, não fica borrando essas coisas. Não, mas é mais simples escrever num quadro, não é? Vamos lá. Negativo ou positivo? Negativo. Negativo. E é positivo com negativo dá negativo. E assim a gente consegue operar com números racionais usando frações e números decimais. Printem a tela aí, que eu sei que vocês gostam que eu mando para vocês. É que a gente já sabe, então. Ah, gostei, Mas Iago. quem não veio, Gostei. né? Isso mesmo, João. Para Você quem não não sabe acordou cedo. printar? No computador eu tô apanhando, eu não sei não treinei. Ali no F12, tá vendo o F12? Tô vendo F12? Tem do lado tem FN Lock, certo? Tem o FN Lock? É. Eu achei o F12, o FN Lock eu não achei. Tá do lado. Tá, mas tem do lado aqui, eu acho que é print, né? Eu aperto ele só? Uhum. Ah. Insert PRTSC. Daí você aperta e acho Ô, que... prof. Ô, prof. Só aperta teu é no Windows? printar. acho Teu que F12. só pinta. Ô, Para de prof. pintar minha Pinta tela. não, né? Pinta. Ô, prof. Não sei, mas daí eu não sei. Não sei se eu pintei. Eu marquei Professora. depois, me passa a dica lá no WhatsApp. Fala, Ô, Iago. O teu é Windows? É. Então, tem um botãozinho do Windows. Clica no botãozinho do Windows e o F... Print Lock, não sei lá. Em cima, depois do F12. Eu vou Segura esquecer. esse. Depois vocês me mandam no WhatsApp as dicas. Já mandei. Já mandou? Ah, não, não Ótimo. dica, as fotos. Ah, tá. Mas eles me mandam as Já dicas. mandei as fotos.
Galera, então assim, ó, Tá. Achando que o Barcelos ia falar professora. deixa eu finalizar aqui Tá. rapidinho uma coisa antes de acabar a nossa reunião. Então, ó, operar com divisões de números racionais é simples. Se for uma fração, transforma a fração para multiplicação, invertendo a posição da segunda fração. Se for números racionais, igual às casas decimais, coloca zeros, cancela e divide o número inteiro. Se aparecer os dois, passe para a fração, que é muito mais fácil. Aí você opera divisões com números racionais.